é sobre a questão do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse fundo foi criado já aí no início dos anos 2000, era Fundef, e depois se transformou em Fundeb, foi convertido em Fundeb. Então, como que se forma esse fundo? Importante as pessoas terem conhecimento disso. Esse fundo ele é formado da seguinte maneira: tudo que se arrecada é colocado 20% para esse fundo. Então, o que se arrecada de IPTU, o que se arrecada de PVA, o que se arrecada de ICMS, arrecada de IPI, e isso constitui a participação dos municípios. Então, o que o município tem que investir, o que o Estado tem que investir, o que o governo federal, que a União tem que investir desse fundo é dividido, né? O Fundeb vem para cada município proporcional ao número de alunos matriculados. Então, por exemplo, o município que universalizou o atendimento de creche, que tem escola de período integral, que tem todas as crianças, que não tem evasão, ele vai ter um valor maior de Fundeb. Então, é importante nós procuramos sempre ter esse cuidado, essa preocupação. Então é uma questão importante. O que aconteceu que mudou nesse último ano? Nós tivemos a aprovação do novo Fundeb, que passou a vigorar no ano de 2021. Como que funciona o novo Fundeb? O novo Fundeb ele aumentou a participação do governo federal no financiamento desse fundo. Então até então o governo federal colocava 10%. Então gradativamente vai subir esse valor até chegar ao patamar de 25%, até o ano de 2026, que vai ser a participação do governo federal. Então, de 10% em 2020, passou para 12% em 2021. E do valor total do fundo, que se chega para cada município, obrigatoriamente tinha que se investir 60% no salário dos professores. Com o novo Fundeb, esse valor subiu para 70%. Então, ou seja, eu aumentei o tamanho do bolo, dentro, né, de uma expressão, de uma analogia, eu aumentei a forma, aumentei o tamanho do bolo, que eu aumentei a participação do governo federal. E também aumentei o tamanho do pedaço que vai para pagar para os professores, que antes era 60%, passou para 70%. E nós chegamos a uma realidade no Brasil. O que aconteceu? Por conta da pandemia, o governo federal aprovou a Lei Federal 173, que ela proibiu os municípios até 31 de dezembro de 2021, isso lá em maio de 2020, ela proibiu os municípios de aumentar a despesa com o pessoal, de dar reajuste salarial para funcionário. Então, ou seja, pôde-se dar apenas a correção da inflação. Com isso, não se tiveram novas contratações, não se tiveram aumento de salário. E aí chega no final do ano, 31 de dezembro, se o prefeito não tiver gasto os 70% do Fundeb com o pagamento dos professores, ele tem um problema no Tribunal de Contas, que aí as contas dele são rejeitadas e ele não consegue ter, né, ele vai ter problema inclusive com a questão de elegibilidade dele futura. Então houve uma grande discussão nos últimos meses, o que seria feito, porque os municípios foram mapeando, que não seria possível investir tudo porque havia essa trava da Lei Federal 173, e no dia 24 de novembro, o Tribunal de Contas de Minas Gerais teve uma resolução, uma deliberação, que aqueles municípios que não gastaram os 70% com o pagamento dos professores deveriam pegar a sobra desse valor e ratear, dividir pelos profissionais desse setor. E aí depende, né, de cada município como que está incluso, se é só o professor, se está o supervisor pedagógico, se está o diretor de escola, como que está dividida essa questão. Mas esse rateio, se não atingido, tem que ser feito. Então é uma necessidade que tem que ser trabalhada aí nos últimos dias, nos últimos momentos. E por que só os professores e não os outros profissionais? Porque esse fundo é específico para os professores. Então tem coisas que a gente precisa explicar, né, precisa entender, porque começa a se gerar muita polêmica em torno disso. E não é, né, motivo para isso, é uma questão simples e objetiva. Possivelmente o ano que vem não tem mais a trava da Lei 173 que impede o aumento do salário dos profissionais, os municípios vão poder aumentar o salário dos profissionais e no final do ano que vem não vai ter o rateio porque eles já vão ter recebido isso nos seus salários durante o ano de 2022. Então é importante ter essa informação para evitar polêmica, evitar questionamento, evitar muitas vezes falas que não têm essa relação. Mas esse, né, com certeza essa é uma ação importante
e que se critica tanto, mas o novo Fundeb é fruto de uma ação do Congresso Nacional no ano de 2020, que chegou a esse resultado, que vai trazer a possibilidade dos nossos profissionais da educação ter remunerações dignas, né, ter boas remunerações aí em momentos futuros, de acordo com a ação de cada município. Mas é importante se entender isso, né, para que não se tenha entendimento diferente daquilo que é a realidade. Eu espero que tenha sido claro aqui, é uma questão um pouco mais técnica, mas muitas vezes as pessoas não entendem. E aquele município que já gastou 70% não vai ratear. Não é porque o prefeito daquela cidade não vai ratear é pior do que o outro prefeito. Não, porque ele já está pagando os profissionais e já está consumindo todo o recurso. Talvez o salário daquela localidade seja maior do que da outra cidade que está fazendo rateio. Então essa é uma questão que precisa ser tratada para que a gente não faça também críticas injustas, né? Então são questões importantes e não vai ter rateio todo ano, porque senão aí todo mundo fica naquela expectativa que esse ano teve, o ano que vem também vai ter, o outro ano também vai ter. O ideal é que não tenha, porque esse recurso ele tem que ser gasto com os profissionais e o ideal é que ele seja pago mês a mês dentro de melhores salários. Esse ano de 2021 especificamente, não foi possível que isso acontecesse por conta da Lei Federal 173. Então é muito importante que as pessoas tenham conhecimento disso.